Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai focar num capítulo bem particular, A Pátria do Evangelho. Ele faz parte daquela obra conhecida, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um texto que traz uma visão espiritual para a história do Brasil, psicografado pelo Chico Xavier, e a nossa ideia aqui é investigar como essa fonte específica retrata os eventos ali da chegada dos portugueses, essa designação espiritual do Brasil, tudo isso depois de 1460, quando Dom Henrique de Sagres, que a obra chama de espírito Elio, teria voltado para o plano espiritual. Exato. E, olha, segundo essa visão, a morte física do Dom Henrique em 1460 não parou o trabalho dele, não. Como espírito Elio, ele teria continuado, digamos, a dar uma força lá do plano espiritual, inspirando gente como Dom João II para manter o projeto das navegações de pé, um projeto visto como crucial num plano maior. E imagino que não tenha sido fácil, né? Mesmo com essa inspiração, como a fonte descreve os percalços? Ah, fácil não foi. O livro aponta, sim, várias dificuldades, fala de oposição lá mesmo no plano espiritual e também problemas aqui na Terra, tipo a morte do filho do Dom João II, o príncipe herdeiro, uma tragédia. E até o suposto envenenamento do próprio rei, lá por 1495. Mas, assim, apesar de tudo isso, a visão da obra é que os planos espirituais seguiram firmes, se consolidando já no reinado de Dom Manuel I. Certo. E aí que entram as viagens mais famosas que a gente estuda na escola. Isso, culminando com Vasco da Gama chegando às Índias. E também o Gaspar de Corte Real, que explorou mais ao norte, né, onde hoje é o Canadá. E tem um detalhe interessante que a fonte traz. Ela afirma que esses navegadores, e outros até antes, teriam recebido instruções meio secretas sobre uma grande terra aqui no Atlântico Sul, o futuro Brasil. O texto menciona até que essa terra já aparecia em mapas antigos, tipo o de André Bianco, de 1448, sugerindo assim um conhecimento prévio, talvez meio velado. Uhum. Isso conecta direto com a expedição do Cabral em 1500. Oficialmente iam para a Índia, mas essa fonte sugere outra coisa. Exatamente. A obra fala de uma orientação imperceptível, que o Cabral teria tido sonhos, sabe? E aquela famosa mudança de rota que trouxe a frota para cá não seria acaso nem erro, seria uma intervenção mesmo, do plano espiritual liderada pelo Eliu e suas falanges, que seriam grupos de espíritos ajudando. O texto descreve até a mudança na tripulação. Primeiro, o medo do desconhecido ao dar de cara com um continente inesperado, e depois um alívio, uma alegria imensa. Entendi. E o primeiro contato lá em Porto Seguro, qual a visão que o livro passa desse momento? Ah, descreve um cenário de muita harmonia, sabe? Uma recepção super calorosa, fraterna mesmo, por parte dos povos indígenas, cita até a pregação do Frei Henrique de Coimbra Soares e aquela famosa cena do Diogo Dias dançando com os nativos, como símbolos dessa união inicial. Quase idílica, É uma imagem forte, né? Dessa interação. muito forte. E o fascinante, segundo a obra, é que essa harmonia aqui na Terra teria tido um eco lá no plano espiritual. A fonte descreve celebrações nos céus com a chegada nessa terra abençoada. E a constelação do Cruzeiro do Sul sendo vista como um sinal, uma bênção divina naquele momento. Mas essa visão otimista não veio sem uma certa apreensão, pelo menos para o Elio, né? O que o livro diz sobre isso? Pois é, você tocou num ponto importante. O Eliu, segundo a narrativa, ficou preocupado, com medo que a ambição, a cobiça de outras nações europeias pudessem atrapalhar ou até destruir essa missão espiritual que ele via para o Brasil. Ele temia que as brigas do mundo, né, abafassem esse propósito maior. E qual teria sido a resposta para essa preocupação, de acordo com o livro? Isso parece central. E é central mesmo. A fonte relata uma intervenção direta de Jesus. Ele teria garantido ao Eliu que a missão do Brasil era perene, que o destino espiritual daqui estaria ligado para sempre ao coração dele, acima das questões políticas, e com a proteção da mão potentíssima de Deus. Quer dizer, a política seria secundária perto da missão de ser um celeiro de fraternidade para o mundo. E é aí que surge aquela frase famosa que a obra cita. Exatamente essa, atribuída a Jesus falando com Eliu.
Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Uma frase que, na visão da fonte, selava o destino espiritual do Brasil. Interessante como o texto amarra essa ideia espiritual a um fato histórico bem concreto, a unidade territorial do Brasil. Como eles fazem essa ligação? Bom, o argumento é que o Brasil tem mantido esse território imenso, unido sob o domínio português por séculos, apesar de tanta pressão. Isso contrasta muito com o que aconteceu com as colônias espanholas, que se fragmentaram todas, né? Ou mesmo com os Estados Unidos, que foram anexando terras. E a explicação que a fonte dá para isso não é política ou administrativa. É espiritual, claro. Isso. A fonte sugere que essa unidade tão excepcional seria uma prova concreta dessa proteção divina, ligada diretamente à missão de ser a pátria do Evangelho e o coração geográfico do orbe. É uma interpretação bem diferente da história tradicional, né? Atribui a causa a um propósito espiritual. Então, resumindo a visão desse capítulo, A Pátria do Evangelho, a chegada dos portugueses e o início da história do Brasil seriam parte de um plano espiritual, bem pensado, guiado e protegido por Deus, com essa meta final de criar aqui um lugar de fraternidade universal. Essa é a essência da perspectiva que o capítulo apresenta, sim. Bom, fica então uma reflexão interessante para a gente, né? Se levarmos em conta essa lente, essa ideia de uma missão espiritual na formação do Brasil, como essa fonte propõe. Que tipo de implicação isso poderia ter para a gente entender os desafios de hoje e as potencialidades do país para o futuro? Como essa visão específica poderia talvez dar um novo significado para a nossa história e para o nosso caminho? Fica aí a pergunta para a gente pensar.